Boa noite, meu nome é Marco Túlio Saldanha, acadêmico do sexto período de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas, e hoje vou apresentar sobre o diagnóstico do diabetes mellitus tipo 2. Bom, primeiro precisamos definir o que é o diabetes. Diabetes é um distúrbio de causas heterogêneas, inúmeras causas podem causar o diabetes. É sistêmico, acomete todo o corpo humano, e tem uma característica em comum, que é a hiperglicemia, ou seja, uma glicose aumentada no nosso sangue, e traz inúmeras consequências para a vida do paciente, tanto de forma crônica, tanto de forma aguda. A diabetes pode ser classificada em três grandes grupos, mas existem outros grupos mas que não são tão prevalentes na nossa sociedade. A do tipo 1, que está relacionada ao tipo imunológico, ou seja, o nosso corpo produz anticorpos contra as células betas pancreáticas. As células betas pancreáticas são aquelas responsáveis pela produção de insulina e aí está localizada no nosso pâncreas. Quando a gente tem a destruição dessas células, a gente não tem a produção de insulina. E a tipo 2 é que está relacionado com a resistência à insulina. Ou seja, nosso corpo, durante a vida, as nossas células vão sendo permeáveis à glicose através da insulina. Só que o nosso corpo, durante a vida, cansa, porque talvez a gente está dando tanta glicose para o nosso corpo, que nosso corpo não consegue produzir nem se adaptar a essa produção excessiva de insulina, e isso acaba desenvolvendo uma resistência. E é gestacional, que devido às alterações hormonais que a grávida sofre, a gente acaba tendo um processo de resistência à insulina também durante esse período gravídico. O diabetes mellitus tipo 2 é responsável por 90 a 95% dos casos no mundo e é caracterizado por um defeito na secreção e da ação da insulina, que é o principal hormônio anabolizante. O que é o ser hormônio anabolizante? É que coloca glicose para dentro da célula. Aqui eu trouxe uma imagem ilustrativa bastante didática que mostra o mecanismo de ação da insulina, que consiste em a célula, e quando a insulina se liga em seu receptor, que está na membrana da célula, ela abre um canal de glicose, que a título de curiosidade chama GLUT4. Quando é ativo esse canal de GLUT4, permite que a glicose do sangue entre para dentro da célula. Isso faz com que a glicose se envolva em todos os mecanismos internos da célula, principalmente a produção de ATP, que é a nossa fonte de energia. Quando essa glicose não consegue entrar para dentro da célula, ela fica solta no sangue. Isso causa hiperglicemia, que é definida como um valor laboratorial maior que 100 mg por decilitro de glicose no sangue periférico. E os principais sintomas são a sede excessiva, chamada de polidipsia, e a fome excessiva, chamada de polifagia. A polidipsia é explicada que como o nosso sangue está muito concentrado de glicose, o nosso corpo entende que a gente está desidratado, porque ele quer, fazer com que essa glicose se dilua no sangue. Então, isso aumenta a nossa sede, para a gente poder aumentar a ingesta de água e conseguir, ou pelo menos tentar, diluir essa glicose. E a fome excessiva é como a glicose não entra para dentro da célula, a célula entende que a gente não está se alimentando bem, então aumenta a nossa fome no intuito de aumentar a glicose e aumentar a glicose disponível para entrar dentro da célula. Só que não é muito bem assim, porque a gente tem glicose, mas o que está faltando é a insulina, é o processo de insulina. O método usado para o diagnóstico da diabetes são 3 exames laboratoriais. Glicemia de jejum, é quando você fica 12 horas sem se alimentar e depois você vai e realiza a medição dessa glicose. E hemoglobina glicada é que quando a gente tem muita glicose solta no sangue, ela se realiza o processo de glicação da hemoglobina. E esse processo de glicação a gente consegue ver durante 3 meses, ou seja, quando a gente faz a realização dessa medida da hemoglobina glicada, a gente consegue uma medida retrospectiva, ver como é que foi a variação de glicose do indivíduo nos últimos 3 meses. E a glicemia 2 horas após 75 gramas de destrozol. Destrozol é um carboidrato, que é rico em glicose. Aqui eu trouxe um quadro que é bastante ilustrativo, que mostra para a gente, na primeira linha vertical, os 3 exames e os valores de referência para ele. E através disso, a gente consegue classificar o indivíduo em três situações: normal, glicemia normal, pré-diabetes e diabetes. É importante falar que para classificar no diabetes, o indivíduo precisa ter pelo menos 2 dos 3 exames alterados. Ou não basta só um, precisa ter pelo menos 2 dos 3 alterados, independente de qual seja. E existem 2 situações especiais, em que com o paciente está sintomático, como eu falei, com uma sede excessiva ou com uma fome excessiva, e que a gente mede a glicose na hora, sem jejum, sem nada, essa glicose deu mais de 200. Então, o paciente já é classificado como diabético.
ou quando o paciente está assintomático e a gente ocasionalmente mede a glicose dele está acima de 200, a gente deve realizar essas investigações laboratoriais com esses 3 principais exames. Como conclusão, nós vemos que o diabético médio tipo 2 possui alta prevalência, possui um diagnóstico relativamente clínico fácil e rápido de ser identificado, e que esse diagnóstico precoce permite um bom tratamento e uma melhora na qualidade de vida, pois esse quadro crônico de diabetes traz inúmeros malefícios para a vida do paciente.